Vou ler um texto muito interessante para ajudar também a gente na reflexão, mesmo que não seja uma questão apresentada. Este programa também funciona assim, de vez em quando a gente lê alguns textos que as pessoas nos enviam, e esse eu achei muito interessante. Chama-se Carga Inútil. Certo dia, um professor atento ao comportamento dos seus alunos observou que poderia ajudá-los a resolver alguns problemas de cunho íntimo e propôs uma atividade. Pediu a todos que levassem uma sacola e algumas pedras de vários tamanhos e formas para a sala de aula, para a próxima aula. No dia seguinte, orientou que cada um escolhesse uma pedra e escrevesse nela o nome de cada pessoa que sentia uma mágoa, de quem eles tinham uma mágoa, uma inveja, um rancor ou um ciúme. A pedra deveria ser escolhida conforme o tamanho do sentimento. Depois que todos haviam terminado a tarefa, o professor pediu que eles colocassem as pedras na sacola e a carregassem junto ao corpo para todos os lugares onde fossem, dia e noite. Então pegaram aquelas pedras, colocaram o nome de pessoas ou de sentimentos e desde aquele dia começaram a carregar essa sacola dia e noite por onde iam. Se alguma pessoa viesse a lhes causar sofrimento ainda intenso, eles poderiam substituir a pedra menor por uma maior ainda. E se uma nova pessoa os magoasse, deveriam escolher uma nova pedra, escrever o nome e colocar na sacola. Quem resolvesse o problema com algumas das pessoas cujos nomes já haviam sido escritos nas pedras, poderiam retirar a pedra e lançá-la fora. E assim foi feito. Algumas sacolas ficaram cheias e pesadas, mas ninguém reclamou. Naturalmente, com o passar dos dias, o conteúdo das sacolas aumentou em vez de diminuir. O incômodo de carregar aquele peso se tornava cada vez mais evidente. Com o passar dos dias, os alunos começaram a mostrar descontentamento. Afinal de contas, eles estavam privados de muitos movimentos, pois as pedras pesavam e alguns ferimentos surgiram provocados pelas saliências de algumas pedras. Para não esquecer a sacola em nenhum lugar, os alunos deixavam de prestar atenção em outras coisas que eram importantes para eles. Passado algum tempo, os alunos pediram uma reunião com o professor e falaram que não dava mais para continuar a experiência, pois estavam cansados de carregar aquele peso morto. E alguns ferimentos já estavam incomodando. O professor, que já aguardava pelo momento, falou-lhes com sabedoria: essa experiência foi criada só para mostrar o tamanho do peso espiritual que a mágoa, a inveja, o rancor e o ciúme podem causar na nossa vida. Quem mantém esses sentimentos no coração perde um tempo precioso da vida, deixa de prestar atenção em fatos importantes, além de provocar enfermidades como consequência deste peso. Esse é o preço que se paga todos os dias para manter a dor e os sentimentos negativos que desejamos guardar conosco. Agora a escolha é sua. Você tem duas opções: jogam fora as pedras e continuam a caminhada, ou vocês vão mantê-las diariamente, desperdiçando forças para poder carregá-las. Se optarem pela paz íntima, terão que se livrar desses sentimentos negativos. Um a um, os alunos foram desfazendo das pesadas sacolas e todos foram unânimes em admitir que estavam se sentindo mais leves em todos os sentidos. É uma verdade isso, né? É impressionante. O texto é muito simples, muito direto, pode parecer até ingênuo, né? Mas é uma realidade. Muitas vezes na nossa vida nós estamos levando uma sacola de pedras sem perceber. E há um detalhe que o texto não fala, é que a gente corre o risco de se acostumar com o incômodo. É impressionante. Quando nós nos acostumamos com o ódio fica tão incorporado na nossa vida que a gente já não sabe mais que está odiando o tempo todo. Porque a gente se ocupou demais daquela pedra pesada, a gente se acostumou com o peso dela. Livrar-se desses excessos, minha gente, é muito importante para a nossa saúde espiritual, psíquica, emocional, tudo. A nossa saúde física depende dessa leveza.
E é interessante que nós vamos levando esses pesos, muitas vezes justamente porque não refletimos sobre eles. Muitas vezes nós não fazemos a faxina destes sentimentos, né? Nós vamos nos acostumando gradualmente com essas pedras que nós vamos levando. De repente, tem 20 anos que aquela pessoa me magoou, eu ainda guardo aquela pedra no meu coração, eu ainda levo aquele peso comigo, e já não sinto nem que estou levando mais, porque ficou incorporado. Mas de alguma maneira me adoece, porque me pesa. Porque o coração que se ocupa do ódio corre o risco de não amar. Amor e ódio ocupam o mesmo espaço dentro de nós. Só que com uma diferença. O ódio obstrui os espaços. O amor abre portas. Quanto mais a gente ama, mais a gente pode amar. O ódio é o contrário. Se ele entra dentro do nosso coração, ele dificulta que a gente ame. E ele vai crescendo, ele vai se avolumando, dando ao coração, impedindo este coração de ter o sentimento positivo que é o amor. Por isso que é tão importante a gente fazer, todos os dias antes de dormir, será que hoje eu estou levando para a cama comigo? Será que eu estou levando para o meu descanso o peso de algum ódio? Muitas vezes nós escutamos desaforo, as pessoas são injustas com a gente, não é? Às vezes as pessoas dizem coisas horríveis sobre nós. Aquilo nos machuca. Agora, eu sou livre para escolher dormir com aquilo que me machucou ou fazer a minha faxina e deixar que aquilo vá no banho que tomo, né? Às vezes o banho ele pode ser terapêutico. Entra debaixo do chuveiro e ele pode ser a sua oração. Você pode, Senhor, assim como essa água está lavando o meu corpo, eu quero que todos os meus ódios, todos os meus ressentimentos sejam jogados fora neste momento. E aí um bom exercício, sabe o que é? É você esquecer aquele sentimento ruim que a pessoa lhe causou. Como? Ocupando com coisas boas. Por isso é bom sempre ter um livro na beira da cabeceira, né? Para você abrir. Ou às vezes escutar uma música boa que você sabe que vai preencher a sua cabeça, que vai preencher a sua mente, o seu coração. Porque a partir do momento que você faz essa substituição, você está dando ao seu corpo a oportunidade de livrar-se, de metabolizar aquele mal que o outro tentou lhe fazer. Uma calúnia, uma fofoca, às vezes o outro não viu os bastidores da sua situação e já fez um julgamento seu. Às vezes o outro olhou muito apressadamente, né? Olhou depressa demais para você, teve aquele sentimento negativo, falou, te machucou, te magoou, disse coisas que foram desagradáveis de serem ouvidas. E aí você, antes de dormir, você entra em reconciliação consigo mesmo. Porque às vezes a gente não tem tempo de se reconciliar com o outro naquele momento. Mas você precisa reconciliar-se consigo mesmo. Porque o grande mal que o outro pode provocar em nós é justamente quando eu me torno inimigo de mim mesmo. Quando o outro, dizendo um desaforo para mim, me machucando, ele provoca essa inimizade interior, então sim, aquela palavra vai surtir um efeito muito negativo sobre mim. E isso eu posso neutralizar com coisas boas. Escute uma boa música, leia um bom livro, mas não leve para a sua cama aquele desacato, aquela palavra maldosa, aquele sentimento negativo. E às vezes a gente traz isso de anos e anos e anos. Então, comece a livrar-se de tudo isso. Não leve mais esse saco de pedras, né? E às vezes você vai lá reconhecer, a partir desse momento que a gente está falando, você começa a reconhecer, é verdade. Tenho levado essa pessoa como um peso. Não. Você não merece isso. É por isso que o perdão é uma atitude, é um gesto profundamente reconciliador, que nos reconcilia com o outro, mas que nos reconcilia aqui, nessa dimensão interior também. Eu volto a me amar, eu volto a me cultivar. Eu não vou permitir que o ruim do outro venha crescer